Vamos conversar um pouquinho sobre o contexto da pandemia. Como que avançou o tratamento de câncer durante esse tempo que a gente ficou mais ou menos focado em outra coisa? Avançou alguma coisa ou a gente, de fato, parou? Então, na verdade, durante a pandemia, a gente teve um excesso de casos muito avançados, porque com a cultura do isolamento, as pessoas deixaram de fazer seus rastreamentos. Então, a gente sabe, por exemplo, a câncer de mama, de colo de útero, de próstata e de intestino, que são exames que têm exames de rastreamento, de screening. Esses exames caíram, dependendo do mês, mais de 90% comparado com os anos anteriores. Então, teve uma avalanche de casos novos, muito avançados comparado com os anos anteriores. E por causa disso, obviamente, o prognóstico da doença foi muito piorado e por isso que a mortalidade de câncer no mundo inteiro aumentou muito. Além do que, pela questão dos recursos alocados para o Covid, esses recursos acabaram sendo mais exauridos para os pacientes oncológicos. Em relação à pesquisa, o mesmo efeito, porque com a questão do isolamento, houve uma limitação da entrada de casos novos em vários serviços e, portanto, uma limitação dos protocolos de pesquisa que dependiam de casos novos, ou eventualmente de pacientes em segmento com alguma progressão. Então, a pesquisa ela não parou, mas claramente ela diminuiu muito no período da pandemia. E essa avalanche de pacientes, a gente estava esperando desde que a pandemia começou a diminuir um pouco a intensidade, a gente estava esperando uma avalanche de pacientes em todos os estágios de câncer. De fato, está acontecendo e a gente está conseguindo suprir essa demanda? Então, eu diria que a gente tenta equilibrar, né? Por que isso? Porque a gente, na verdade, ainda tem vários pacientes com doenças muito avançadas sendo diagnosticados. Doenças muito avançadas requerem tratamentos mais complexos, mais longos, né? Com mais chances de complicação e menos chances de sucesso. Então, eu não diria ainda que a gente equilibrou 100%. Eu diria que a gente está tentando equilibrar ainda números que vêm dos últimos 2, 3 anos muito maiores do que a gente esperava em termos, outra vez, de casos avançados. Lembrando também que quando a gente fala de Brasil, nós temos dois sistemas, o público e o privado. E que no sistema público, por melhor que seja desenhado o SUS, na área de câncer ainda é um sistema que tem um espaço enorme para melhor. Então, se já existiam dificuldades antes do SUS em relação a pacientes oncológicos, essas dificuldades hoje se acentuam mais ainda. E qual que é a dificuldade de a gente tratar câncer num país enorme como o Brasil, que a maioria dos tratamentos de ponta mesmo está concentrado no Sudeste? Você tem toda a razão. O Brasil tem, mesmo dentro do SUS, diferenças importantes, como a questão de número de centros oncológicos públicos para a população, e claramente existe um desequilíbrio desfavorecendo a região do Norte e Nordeste em relação à região Sudeste, onde nessa se concentra o maior número de centros oncológicos públicos também. Como que a gente resolve esse problema? Bom, tem várias maneiras de resolver isso. Acho que a primeira maneira é a gente conseguir trabalhar numa prevenção mais adequada para o país. Então, a gente sabe que tem tumores como de colo de útero, de cólon, que é o colo reto, próstata, mama e pulmão, que são tumores preveníveis com os exames de rastreamento. Mas a gente tem, como no colo de útero e no câncer de mama, campanhas e programas de rastreamento, mas com uma baixa cobertura como um todo. Por exemplo, a cobertura vacinal, que é muito precoce no câncer do colo de útero, além do número de mulheres, principalmente na região do Norte e Nordeste, que vai ao médico, à médica, ginecologista, para fazer o exame do Papa Nicolau. Então, trabalhar em cima de programas de rastreamento populacional dirigido para as populações de alto risco é fundamental. Como também é fundamental trabalhar em programas de prevenção primária. Por exemplo, trabalhar em programas de campanhas contra o tabaco ou de fazer pessoas tabagistas pararem de fumar. Trabalhar em campanhas para evitar e inibir o uso do álcool abusivo ou de retirar o vício em pessoas que o usam de modo rotineiro. Trabalhar em programas de exercício físico para a população, de programas vacinais, de programas contra a obesidade. Então, esses são prevenções
primárias, né, que são muito importantes e muito baratas. Para aquelas pessoas que eventualmente têm um diagnóstico de câncer, aí nós precisamos rever o nosso sistema, desde o sistema de encaminhamentos, a criação de centros de excelência, outra vez tirando ou diminuindo, na verdade, o número de pacientes que vão para hospitais não de referência, para hospitais sim de referência, ou centros de referência, evitar o desperdício dentro do SUS, criar os protocolos mais custo-efetivos e, ao mesmo tempo, também criar acesso a mais tecnologia. E uma das sugestões do Instituto Vencer o Câncer é a compra centralizada de insumos, porque hoje cada hospital público da sua cidade, do seu estado, compra separadamente e paga muito caro. Ao passo que uma compra centralizada, seja de remédios, ou de radioterapia, ou de maquinário cirúrgico, conseguiria comprar por preços muito menores e permitir um acesso maior à população. Então, já que a gente está num momento que é ideal para começar a apostar mesmo nesse tratamento de câncer, no momento de troca de governo, a pandemia está acabando, seria um bom momento? Primeiro, a gente sempre tem esperança que as coisas vão melhorar. Eu acho que um passo importante desse governo foi um programa direcionado à vacinação contra o HPV, para tentar aumentar a amplitude dessa vacinação, e não só dela, talvez de todas as outras, como também criar uma maior cobertura de avaliações ginecológicas entre as mulheres do país, particularmente do Norte e Nordeste, e também a introdução pela primeira vez do teste molecular para detecção do HPV, para poder outra vez saber quem são aquelas mulheres que carregam HPV e não sabem, e que sejam aqueles HPVs de maior risco para desenvolver uma neoplasia, e essas mulheres vão ter uma avaliação muito mais rigorosa do que aquelas outras mulheres que ou têm outros subtipos de HPV menos perigosos ou que não têm nenhum tipo de HPV. Você acha que o SUS, o que a gente precisa fazer para melhorar o acesso a um tratamento que seja mais de ponta, mais moderno? Porque muita coisa no SUS, no tratamento de câncer, a gente ainda usa tratamentos que já são muito ultrapassados. Eu acho que aumentar o orçamento dirigido para o SUS, criar um fundo especificamente de câncer direcionado ao SUS, um fundo governamental, melhorar o poder de compra de insumos através da compra centralizada e rever todos os protocolos, algo que seja realmente custo-efetivo. E diminuir o desperdício, capacitando cada vez mais os colegas do SUS. E como que a iniciativa privada pode trabalhar junto com o governo para a gente chegar num cenário que seja mais igual para todos os pacientes? Eu acho que tem vários mecanismos. Por exemplo, os hospitais filantrópicos que fazem parte do projeto PROAD, tem programas que fazem parte da missão de um hospital filantrópico dentro do programa PROAD de capacitação de médicos do Sistema Único de Saúde. Então, existem várias potenciais parcerias entre privado e SUS. Você acha que tem espaço para a gente aumentar essa conversa entre os dois lados? Absoluto. Eu acho que existe espaço, existe colaboração e existe sinergismo. Então, na minha visão, sim, eu vejo com bastante otimismo as parcerias público-privadas em vários cenários, incluindo na saúde. A Fernanda estava me falando um pouquinho sobre o projeto de vocês, do Instituto Vencer o Câncer, de laboratórios em outros estados que são fora do eixo Rio-São Paulo. Qual que é a ideia desse projeto? Então, esse projeto é fantástico, porque uma das formas de aumentar o acesso, e acesso a alta tecnologia sem custo para a população e para o hospital em questão público, é você aumentar a pesquisa, porque a pesquisa ela é subsidiária pelas companhias farmacêuticas. Então, o Instituto Vencer o Câncer, em hospitais da região do Norte e Nordeste, preferencialmente, em áreas com quase nenhuma ou nenhuma pesquisa, uma população imensa ao redor, criou em hospitais, outra vez filantrópicos, centros de pesquisa, para permitir que mulheres do estado do Amazonas, mulheres do estado do Maranhão, mulheres e homens do estado do Pará, da Paraíba, da Bahia e também do Mato Grosso do Sul, que recebam um tratamento que esteja acontecendo ao mesmo tempo lá e no Memorial de Nova York, no MD Anderson de Houston, em Harvard University, ou seja, a mesma tecnologia em termos de algo que seja promissor, que em algumas situações é fantástico, quando nessas situações você não tem nada de muito bom para oferecer para aqueles pacientes. Como que esse projeto funciona exatamente? O paciente é do SUS mesmo que vai participar? Geralmente sim, são centros geralmente do SUS,
e esses centros de pesquisa vão ter equipados deles toda a parte de pessoas treinadas e processos, permitindo que a indústria farmacêutica escolha esse centro de pesquisa para fazer os estudos clínicos de drogas promissoras, como escolhe também grandes centros do mundo. Por isso que eu falo, a oportunidade de alguém com uma condição financeira desfavorável entrar no estudo de pesquisa de uma droga tão promissora ao mesmo tempo que alguém dos Estados Unidos ou da Europa. E qual que é os objetivos do Instituto esse ano? Assim? É aumentar o acesso da população à melhor forma de prevenção, diagnóstico e tratamento, trabalhar junto com as fontes governamentais para isso, trabalhar na prevenção, incluindo particularmente a questão das vacinações, criação de pesquisa clínica através dos centros de pesquisa e trabalhar na informação através desse corpo fantástico de profissionais de saúde que fazem parte do Instituto Vencer o Câncer, através dos vídeos, de todo o site, do portal e também dos livros que são lançados com alta regularidade.